Olá, meu nome é Mari Naguel e esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou falar sobre como a Americanas está impactando o resultado dos bancos. Vários bancos já divulgaram o resultado do quarto trimestre e o lucro está sendo sim impactado pela fraude que foi a Americanas. Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Como eu disse, os bancos já começaram a divulgar o resultado do quarto trimestre e o lucro foi sim impactado pela Americanas. Tivemos casos de lucro caindo mais 70% para vocês terem uma ideia. E eu já tinha comentado sobre isso no TikTok, Eu falei sobre Itaú, Santander e Bradesco, mas de lá pra cá tivemos novos balanços e eu achei que o tema merecia um vídeo mais completo. E aí pra começar esse vídeo, pra isso aqui fazer sentido, eu vou ter que explicar uma coisa que muita gente me perguntou sobre. Muita gente ficou na dúvida sobre como a gente já consegue ver o impacto do rombo das Americanas no resultado dos bancos, sendo que o resultado dos bancos é referente ao quarto trimestre de 2022 e o rombo só aconteceu, a notícia da fraude só aconteceu em janeiro de 2023. Isso é sim possível, porque caso aconteça algum evento relevante que vai afetar a forma que a companhia é analisada entre o período analisado até a divulgação de resultado, o chamado evento subsequente, a companhia pode sim ajustar as suas demonstrações financeiras, as suas demonstrações contábeis, para considerar esse evento em questão. E existe uma norma para eventos assim, inclusive, o CPC 24, e ele é muito importante, porque impede que o resultado divulgado pelas companhias seja sempre descolado da realidade. Então, por exemplo, o caso de Americanas. Por mais que a notícia do rombo, a notícia da fraude só tenha aparecido em 2023, a dívida que a Americanas tinha com os bancos já existia no quarto trimestre de 2022. E por mais que naquela época se acreditava que essa dívida seria honrada, hoje em dia se sabe que não. Então, se eu divulgo um resultado falando que aquela dívida não tem nenhum risco, que ela vai ser honrada, por mais que era isso que se acreditasse na época, vai ser completamente descolado com as informações presentes. Então, por mais que o quarto trimestre tivesse acabado quando a notícia veio à tona e quando a Americanas entrou em recuperação judicial, por mais que isso tenha sido evento posterior, tá tudo bem eles abordarem esse evento subsequente no balanço e explicarem que, na verdade, esse crédito existente já no quarto trimestre, agora se sabe que é um crédito duvidoso. E com essa distinção, pegar a parte desse crédito, já considerar como crédito duvidoso, já considerar como prejuízo, o lucro dos bancos já vem afetado no quarto trimestre, apesar do evento só ter acontecido em 2023. E com isso já dá para ver pelo menos parte do impacto da Americanas no resultado dos bancos. E por que eu tô falando parte do impacto? Porque nem todo banco vai considerar esse evento subsequente, vai contabilizar esse evento subsequente da mesma forma. E isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Porque realmente tiveram bancos que pegaram toda a dívida da Americanas, já colocaram tudo como prejuízo, já provisionaram 100% da dívida, e aí você afeta muito o resultado desse trimestre, você leva um porradão, mas você garante que não vai respingar no resultado de 2023. Muito pelo contrário, se tiver alguma melhora, se alguma coisa for paga, vai virar lucro em 2023. Porém, tiveram bancos que não fizeram isso. Eles provisionaram somente uma parte da dívida. Então, se o restante não for pago, isso vai respingar no lucro de 2023, vai afetar o resultado desse ano. E é nisso, inclusive, que eu vou querer focar aqui nesse vídeo. Porque, ok, todos os bancos foram afetados. Mas quantos já provisionaram 100% da dívida e quantos ainda estão maquiando de resultados? É importante pensar nisso. E aí, começando com o Santander, que eu já comentei sobre no TikTok, inclusive. O lucro líquido gerencial caiu 46% quando comparado ao terceiro trimestre de 2022. O resultado veio abaixo do esperado pelo mercado, O mercado estava esperando um lucro de 3 bilhões, no final foi de 1,6 bi. Então lucrou, mas menos do que se esperava. E eles não chegaram a mencionar Americanas no release, mas eles explicam que o lucro foi impactado por um evento subsequente no crédito de atacado, ou seja, Americanas, que teria aumentado os custos com provisão, que subiram 56% no acumulado do ano e 14% no trimestre. E esse evento subsequente, junto com o aumento na carteira de pessoas físicas, teria aumentado os créditos de liquidação duvidosa, que subiram 73% no ano e 19% no trimestre. E aí, novamente, o nome da Americanas em nenhum momento foi citado. Mas, além disso, o Santander não chegou a especificar nenhum valor. E aí, muita gente criticou ele por falta de transparência, inclusive. E aí, o que a gente sabe? A gente sabe pela lista de credores da Americanas que a Americanas está devendo 3,65 bilhões para o Santander e agora o mercado acredita que somente 1 bilhão foi provisionado. Ou seja, isso ainda vai respingar nos resultados do Santander em 2023. E aí, pessoalmente falando, o que me preocupa com o Santander? Ainda falta coisa a ser provisionada, Nem toda dívida foi provisionada
E se ela tivesse sido 100% provisionada, né? Se tudo isso já tivesse batido no resultado de agora, o Santander teria ficado no prejuízo. Importante mencionar. E ao mesmo tempo, se a gente excluísse o que foi contabilizado agora, o resultado não teria sido bom, né? A margem financeira caiu, teve uma queda de 19%, desconsiderando-se o impacto da Americanas, ainda teria tido queda na margem financeira. Além disso, o aumento da provisão de crédito não é explicado somente por Americanas, ele foi impactado pela alta Selic e por causa da carteira de pessoas físicas, né? A inadimplência de pessoas físicas subiu muito. Então, sendo sincera, não foi um bom resultado. Ele provisionou 1 bilhão da dívida, sendo que a dívida é de 3,65 bilhões, então vai respingar em 2023 esse prejuízo. Além disso, ele lucrou, mas foi abaixo do esperado. Mesmo excluindo o efeito Americanas, teria sido um resultado ruim. E se tivesse provisionado 100% da dívida, estaria no prejuízo. Explicado o resultado de Santander, preciso falar de Bradesco. O lucro líquido recorrente do Bradesco no quarto trimestre de 2022 foi de 1,59 bilhão, 76% abaixo quando comparado ao quarto trimestre de 2021. Então, assim, um resultado muito amargo, né? 76% menor. E quando comparado ao terceiro trimestre de 2022, também teve uma queda de 70%. Agora, olhando para o acumulado do ano, o lucro líquido recorrente foi de 20,7 bilhões, um recuo de 21%. E assim, realmente foi um resultado muito amargo, o pior lucro em 17 anos. A previsão para devedores duvidosos aumentou 105% em relação ao trimestre anterior. As ações desabaram, o mercado entrou em pânico. E assim, o maior causador disso foi, sem dúvidas, a fraude da Americanas, apesar de no release eles também mencionarem impacto inflacionário, impacto da Selic mais alta, de instabilidade macroeconômica e por aí vai. E aí vale mencionar que, ao contrário do Santander, o Bradesco já provisionou 100% da dívida da Americanas, que daria um valor de 4,9 bilhões de reais. Então é importante considerar que o resultado realmente levou um soco na cara agora, porque a dívida foi 100% provisionada, mas a gente tem a garantia que isso não vai respingar em 2023. O resultado do Bradesco de 2023 pode ser uma porcaria por outros motivos, mas o prejuízo da Americanas, o rombo da Americanas, já foi precificado agora no quarto trimestre de 2022. E aí, eu também tenho que comentar sobre o caso de Itaú. Itaú já provisionou 100% da sua exposição Americanas como perda de crédito, né? Ele já cobriu 100% da exposição a varejista, que seria de 1,3 bilhão de reais. E mesmo o resultado tendo vindo abaixo da expectativa do mercado, foi um excelente resultado. A despesa total com inadimplentes teve crescimento trimestral de 23%, impulsionado pelo caso de Americanas, mas que comparado com os demais bancos foi algo bem pequeno, e o lucro dele, mesmo com esse impacto, conseguiu crescer. O lucro do quarto trimestre recorrente gerencial do Itaú foi de 7,7 bilhões, que apesar de ser 5% menor que o registrado no terceiro trimestre, representa um aumento de 7% versus o quarto trimestre de 2021, e ele registrou um lucro gerencial de 31 bilhões no consolidado de 2022, um aumento de 14% em relação a 2021, que até então tinha sido o melhor resultado do banco na história. Ele conseguiu provisionar 100% da dívida, garantiu que isso não vai respingar em 2023 e mesmo assim o resultado foi bom. E aí, repetindo mais uma vez, esses três bancos eu já tinha comentado sobre no TikTok, né, Itaú, Santander e Bradesco. De lá pra cá, de resultado interessante, a gente teve o Banco do Brasil, que também foi um dos queridinhos, né, junto com o Itaú, do mercado financeiro em 2022. E aí o resultado também não decepcionou, veio melhor que muito banco privado, inclusive. O lucro veio acima do esperado pelo mercado, fechou 2022 com 32 bilhões de reais de lucro, uma alta de 51% em relação a 2021. E aí no quarto trimestre, o lucro foi de 9 bilhões, sendo afetado pelo caso de Americanas. Mas mesmo assim, o resultado aumentou 52%, quando comparado ao quarto trimestre de 2021. E aí vale o comentário que ele não provisionou 100% da dívida da Americanas, né, somente 50%. No total, a Americanas estaria devendo 1,3 bilhão ao Banco do Brasil. Só que assim, comparado com o lucro do banco, dá pra ver que o banco consegue suportar esse prejuízo. Então vai respingar em 2023, mas pessoalmente eu não tô muito preocupada. Além disso, vale o comentário sobre o resultado do BTG, inclusive. BTG que ficou muito puto com o caso da Americanas, né? Mas muito mesmo.
Eu já mencionei isso algumas vezes aqui no canal, nos 2 vídeos que eu tinha postado sobre o caso da Americanas, em particular o vídeo sobre a briga que a Americanas está tendo com os bancos, eu menciono isso, né? Deu pra ver que o BTG ficou pistola, ele tá brigando na justiça pra Americanas honrar com essa dívida dela, ele tá peitando inclusive os 3 acionistas controladores, né? Ele falou que eles estão se comportando como semideuses enrustidos do capitalismo. Mas enfim, eles acabaram tendo um resultado estável. No acumulado no ano, o lucro líquido ajustado atingiu 8,3 bilhões. E é importante lembrar que a dívida da Americanas com o BTG é de 3,5 bilhões. Para o BTG isso não é pouca coisa. E o valor provisionado foi de 1,12 bilhão. Então assim, vai respingar também em 2023. Tudo isso contabilizado, balanços explicados, entendido que parte da dívida foi contabilizada, parte ainda vai ser. Tudo isso dito, é importante compreender que a fraude das Americanas ainda vai repercutir no mercado. Esse é o maior caso de fraude no mercado acionário brasileiro. Se os responsáveis não forem culpabilizados, isso vai gerar uma onda de desconfiança no mercado. Atualmente ainda se acredita que esse é um caso isolado. Mas se essa conta ficar para os bancos, para os funcionários, para os fornecedores, isso vai gerar uma crise de confiança no mercado. E isso vai ser muito grave, especialmente no momento atual em que já se discute a possibilidade de enfrentarmos uma crise de crédito. Com a atividade econômica esfriando, os juros altos, ainda o medo inflacionário, várias empresas estão ficando inadimplentes. Tivemos o caso da Marisa, agora o caso da Tok-Stock, Gol, Azul, Light, Oi. Por mais que isoladamente esses casos não tenham nada a ver com Americanas, juntos eles podem sim levar a uma crise de crédito no país. E aí vem a grande pergunta que já comentei várias vezes aqui no canal. Será que a Americanas tem solução ou será que ela vai quebrar? Para a empresa não quebrar e essa conta não sobrar para o banco, para o funcionário, para o fornecedor, para o dono do imóvel que ela deveria estar pagando aluguel, para isso não acontecer, a empresa precisa de capital. E essa injeção de capital, em tese, poderia acontecer de várias maneiras, que eu também já expliquei aqui no canal. Em teoria, se uma empresa quer levantar capital, ela pode emitir ações no mercado acionário para conseguir ganhar um pouco de dinheiro, para conseguir se capitalizar. Porém, no caso de Americanas, a gente está falando de um rombo de 50 bilhões de reais. Você não consegue levantar essa quantidade assim do nada. Então, assim, para tapar um rombo desse tamanho, atualmente só existe uma esperança, que são aqueles 3 acionistas principais, os 3 homens mais ricos do Brasil, que eles abram a carteira deles, eles peguem o dinheiro deles e coloquem na empresa. E agora é isso que os bancos estão tentando negociar, mas que aparentemente não vai acontecer, porque esses 3 acionistas principais não querem colocar a quantidade de dinheiro que seria necessário. Eles estão oferecendo uma merreca, que não vai adiantar de porcaria nenhuma, então os bancos estão putos. Então sim, essa discussão ainda está acontecendo, vai ser uma discussão longa e muito custosa, inclusive, para todos os envolvidos, e a gente tem que acompanhar. Então se inscreva no canal para acompanhar os próximos acontecimentos, dá um like nesse vídeo e comenta o que você achou. Até o próximo vídeo.